Boa tarde, meus amores. Mais um dia de muita informação para nós, né? E hoje eu tenho como convidada a doutora Maria Clara. Ela é médica, nutróloga e daqui a pouco ela vai estar aqui com a gente falando sobre os desafios da menopausa. Vamos aguardar a doutora Maria Clara chegar para a gente poder iniciar. Vou colocar o tema aqui. E o que é legal é como ela é nutróloga, eu tenho certeza que ela vai nos trazer muita informação importante. Vou fixar o comentário aqui. E hoje a gente vai falar, né, um pouquinho sobre a questão da diástase abdominal. É lógico, né? O tema praticamente central desse canal. E nesse tema eu vou explicar para você por que que o seu abdômen fica flácido com a idade. Por que que isso acontece com a idade, tá? Então isso é super importante porque quando você descobre que com a sua idade você vai ter mais gordura no seu corpo, você vai entender que às vezes você não é que você está gorda, mas a sua musculatura fica flácida. Para nos orientar e explicar um tanto de coisa interessante para aqui. Olá, Olá, Maria conseguiu? Clara, Tudo bem? tudo bem e você? Menina, o meu Instagram, não sei porquê, ele não me deixa te ver. Você tá me vendo? Tô te vendo. Você não consegue Eu me ver? não, eu Gente, não, mas eu vou sobreviver sem te ver. Já tô até acostumada a fazer live sem ver minhas entrevistadas. não sabia Vou que tentar você. abrir aqui, mas na verdade eu não consigo abrir no meu próprio canal aqui, que eu tentei e não consegui. Quem sabe eu consigo do seu próprio canal, É, né? Vou tentar entrar aqui no tá seu tudo certo. canal aqui. Não, tem stories. Bom, vamos conversar mesmo que eu não possa te ver. Eu vou pedir só para vocês prestarem atenção na posição do meu rosto, que às vezes acontece do meu rosto não aparecer, já que eu não estou vendo, né? Você tá. Sua câmera tá dando pra ver praticamente do nariz pra baixo. Se puder subir um pouquinho mais. E Aí, agora? Ficou agora bom? sim, melhorou. Ficou bom, Ah, então melhorou. beleza. Ótimo. Bom, primeiro agradecer a doutora Maria Clara por ela estar aqui com a gente, disponibilizando do tempo dela, né? A gente que é da área da saúde, a gente tem um tempo muito apertado, normalmente. E queria Sim. só falar um pouquinho, né? Maria Clara, conheci o trabalho dela pelo Instagram, achei um trabalho muito legal. Quando ela foi falando da questão de reposição hormonal, tudo, quando eu fui pesquisar, Maria Clara me contou, né, que ela é médica e nutróloga. É isso mesmo, queridona? Isso. Meu nome é Maria Clara, sou daqui, né, de Salvador. Trabalho já na área da nutrologia desde 2019, né? Então, através da nutrologia, né, a gente consegue ajudar o paciente tanto pelas orientações relacionadas a hábitos de vida, alimentação, e não tem como não deixar de olhar, né, para as questões hormonais, porque a gente é uma coisa só, a gente está no ambiente, esse ambiente vai influenciar, né, o que a gente come, e o que a gente come influencia no que nosso corpo tem como resposta, né, seja uma resposta hormonal, metabólica, enfim. Então, não tem como a gente pensar em saúde hoje se a gente não pensar em todos esses pilares, entender um pouco todos esses pilares. Então, dentro da nutrologia, eu acabei me apaixonando também por hormônios, né? Estudar esses hormônios, entender como eles funcionam. E acho que também muito por ser mulher, né? E vim de uma casa, né, que tem mais outras três mulheres.
Eu vi minha mãe passar por muita coisa durante a menopausa e quando eu via, eu não entendia. Eu sei que eu queria ajudar ela, mas eu não sabia como. Acho que tudo isso foi criando em mim essa necessidade, né, de por aqui entender, estudar. E hoje eu sou apaixonada pela nutrologia, apaixonada por estudar hormônios e poder ajudar as mulheres, principalmente as mulheres. Atendo homens também, mas principalmente mulheres com mais de 40 anos que já estão entrando ali no climatério, né? Que menopausa é uma fase disso tudo, né? Menopausa, muita gente fala assim, né, que a menopausa é o fim de tudo, mas não é verdade, né? Não, não. Eu só, gente, se vocês quiserem dizer de onde é que vocês estão falando, o Adriano aqui falou que boa tarde, passando para mandar um abraço para minha prima e Ah, parabéns pelo oi, trabalho. primo. Obrigada. E a Lia que escreveu o nomezinho dela aqui para nós, né? Então, depois vocês contem de onde vocês estão assistindo a live. E só para a gente saber onde é que vocês estão e a gente interagir melhor com vocês, né? Essa questão do climatério e da menopausa, você poderia falar para nós um pouquinho, do ponto de vista da sua área e da nutrologia também, quais são, o que você considera, né, como maiores desafios para uma mulher com o passar da idade e essa relação com a nutrição? Sim, sim. O primeiro, acho que é importante a gente entender, né, o que é, assim, entender menopausa e climatério, porque são termos que a gente escuta como, às vezes, ser a mesma coisa e nem sempre eles são, né? Mas o climatério é o período desde que pré-menopausa, né, antes da mulher realmente passar pela menopausa, que já começa, às vezes, 5 a 10 anos antes, né, em torno dos 40 anos, começam as alterações hormonais, né, porque os ovários aí vão, digamos assim, eles vão envelhecendo, e essas alterações hormonais vão acontecendo de uma forma lenta, digamos assim. Em algumas mulheres um pouco mais rápido, outras mais lentas, nem, não tão linear, né? É uma fase, o início de uma fase assim, muito de altos e baixos, né? Em dias que a mulher está muito bem, em dias que a mulher não está, até a menopausa. A menopausa, na verdade, é a última menstruação, né? Não significa ali o período todo. Então, a menopausa é o nome dado à última menstruação da mulher. Isso, a gente só nomeia essa data depois de um ano que a mulher já não sangra mais, já não menstrua mais. Então, pense que a menopausa é um ano e o climatério aí, vamos colocar aquele 20 anos, né? Então, é importante entender que é uma fase longa. E por ser uma fase longa, vamos digamos assim, que hoje, pela expectativa de vida, a maioria das mulheres vão viver aí quase que a metade da vida no climatério, né? Vão viver muito tempo. Então, a gente precisa viver bem, né? Essas alterações hormonais, elas são, de certa forma, são inevitáveis. Vai acontecer com todo mundo. Nem todo mundo vai sentir tudo. Mas, do ponto de vista da nutrologia, né, quando essa mulher chega para a gente, né, nesse período de altos e baixos, além de orientar, né, quando possível, a reposição hormonal, iniciar a reposição hormonal, procurar a forma menos invasiva possível de fazer a reposição, a gente vai também orientar melhoras na alimentação, porque é um período que a mulher vai ter uma facilidade de acúmulo maior em gordura em região abdominal, com isso vai ter um aumento das taxas de colesterol, vai piorar muitas vezes a glicemia, a mulher vai se sentir mais cansada, vai começar a piorar a qualidade do sono. E tudo isso, né, se a mulher não prepara o terreno biológico dela, né, com alimentação, no ambiente que ela está, isso com certeza vai ser um período muito mais difícil, né? Porque o que a gente não pode evitar é a queda do hormônio, mas o que a gente pode evitar é ter uma alimentação ruim, né? Então a gente orienta muito que nessa fase as mulheres procurem ter uma alimentação mais anti-inflamatória. É aquela frase bem clichê, né? Desembalar menos e descascar mais. Então procurar comer mais alimentos in natura, porque são ricos em antioxidantes, polifenóis que fazem um papel importante nessa fase, que a gente está ali, o organismo está ali brigando justamente contra o processo de envelhecimento, né? Então, a alimentação com certeza é a base aí dessa fase e faz toda a diferença. Maria Clara, você falou uma coisa interessante, né? Dos alimentos ricos em antioxidantes e Polifenóis, né? poli, Polifenóis. polifenóis.
Você pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Que alimentos que são ricos em antioxidantes e polifenóis? Os alimentos, todos os alimentos in natura, né? As frutas, verduras, vão ter uma variedade de substâncias. Essas substâncias, elas são capazes de, no nosso organismo, controlar, digamos assim, o excesso de lixo que sobra das reações metabólicas, né? Toda reação no corpo vai produzir, né, coisas positivas, como também, digamos assim, lixo metabólico, né, coisas negativas. Quando a gente pensa nessas, por exemplo, frutas vermelhas, os vegetais verdes folhosos, todos eles têm diferentes tipos, né, de antioxidantes que ajudam essas reações, né? Na verdade, eles como se fossem combustíveis para que essas reações no nosso corpo elas ocorram e que o nosso corpo consiga limpar esse lixo metabólico, né? Para que ele não se acumule, para que ele não vire colesterol, para que ele não vire não vire gordura hepática, para que ele não vire vá se depor ali nos nossos vasos e gerar uma hipertensão com o passar do tempo. Então, esses antioxidantes são, na verdade, as vitaminas, os minerais, todos que estão ali presentes nesses alimentos, que vão auxiliar nesses processos metabólicos para melhorar nossa resposta a eles, né? Diminuir os danos, digamos assim. Acho que deu para entender, tentei explicar aqui da forma mais. Deu, deu para entender demais, deu para entender perfeitamente, né? E tem aquela história de comer alimentos vermelhos, açaí, uva, beterraba, é, uma, uma- sempre um comentário de que eles são ricos em antioxidantes. Faz sentido? Sim. É, na verdade, se fala muito das cores, né? Da variedade de cor. Se você tem variedade de cor no seu prato, isso significa que você tem diferentes tipos de antioxidantes, né? E cada alimento, de fato, né, vai ter um tipo diferente. Vão ter alimentos que vão ser mais ricos em potássio, outros que vão ser mais ricos em beta-caroteno, por exemplo, como a cenoura. Mas isso, muitos têm relação com a cor deles, né? Mas enquanto mais variada for a alimentação em termos de cor, de fato você vai ter ali diferentes tipos de nutrientes envolvidos ali na alimentação. Então faz sentido, sim. Ah, legal. Bom saber. Porque eu estava lendo uma pesquisa que estava falando exatamente isso, né? Que no Brasil nós ingerimos poucos alimentos vermelhos escuros, né? Vermelho Sim, escuro. E aí eu fico observando, realmente é muito pouco mesmo, né? Aí eu comecei a ralar beterraba para colocar na comida, sim. açaí, né? Comecei a procurar açaí sem açúcar e sem adoçante, né? Que esse é mais difícil de achar, mas fico feliz que faça sentido. Esses alimentos E não são da cultura, nossa cultura, assim. Açaí eu acho que tá até no Pará, mas, por exemplo, mirtilo, aquelas frutas, aquelas pequenas frutas, as frutas vermelhas mesmo, né? Só uhum, talvez o morango seja o que mais a gente tem acesso, mas ainda assim a gente sabe que muitas vezes o morango que está no mercado também ele já tem um excesso de agrotóxico ali que a gente tem que ter muito cuidado, né? eu tenho comprado um morango da Chapada Diamantina, que é um morango orgânico, a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Sim, Então, sim, uma coisa que eu acho interessante também é a gente começar a comprar de produtores locais, de produtores orgânicos, né? A gente sim, participa de feirinhas orgânicas e lembrando que orgânico não é necessariamente sem agrotóxicos só, né? O orgânico no geral, se possível, a semente que não seja transgênica, né? Que a gente tem muito essa dúvida, né? Muita gente fala, tô comendo um alimento orgânico. Aí você vai ver, será que a semente é orgânica mesmo, né? Só que o importante, como você falou, são alimentos, como você falou, né? Como é que é? Descascar mais e desembalar menos. desembalar menos. Sim, Porque hoje, não sei se você já viu, né? Mas existe. É como se a gente fosse dividir os alimentos entre ultraprocessados e alimentos não processados, né? O sim. ultraprocessado é aquele que passou por todas as fases do processo ali de industrialização para poder estar
disposto ali na prateleira do supermercado com conservante, porque não seria um alimento que a gente poderia encontrar pronto para consumo, assim, né, naturalmente. E tem os minimamente processados, mas, por exemplo, se eu for comprar, vou no mercado comprar um melão, vou pegar lá o melão e levar para minha casa. Mas não sei se você já viu aqui no mercado aqui perto de casa, é muito comum ter isso. Eles pegam o melão no mercado, cortam o melão, deixam o melão em quadrados e colocam naquelas bandejas de plástico e vendem o mamão já descascado. Isso já é considerado um alimento minimamente processado. Ele já passou por um processo, né? Provavelmente, né, foi limpo, foi cortado, foi retirado casca para ele estar ali pronto para consumo, né? Então, quando a gente pensar em alimento, quando a gente tiver escolher pelos minimamente processados ou os não processados e o ultraprocessado que já foi associado a todos os tipos as maiores causas de mortalidade hoje em dia, né? A obesidade, doenças cardiovasculares, tem uma relação já direta com o consumo exagerado desses alimentos. Então, quanto mais a gente puder não ter eles na nossa alimentação, mais perto da saúde a gente vai estar, com certeza. Evitar ao máximo, né? Sim, E foi aprovada, né, uma lei há pouco tempo, e acho que na Bahia, inclusive, também, que alimentos processados vão pagar mais impostos do que os alimentos, né, que não são processados. Então, sim, assim, sim, a gente ficar esperta e aproveitar essa oportunidade, sim. né? É uma questão de Facilitar o acesso, organizar, né? facilitar o acesso, exato. E isso é ótimo, né? Porque você vai comprar lá, como você falou, né? Um alimento processado caríssimo e vai. Vou dar um exemplo aqui das minhas alunas, né? Que acontece demais. Aí eu falo para elas assim, gente, eu preciso que vocês parem de comer esse pão branco, muitas mesmo, queixam, né, do abdômen Ah, sim. estufado, aquela barriga de grávida, que tem a ver com a idade. A grande maioria das minhas alunas já entraram na menopausa há muito mais de um ano. E aí, assim, a alimentação, que é o leite, que hoje, em geral, é ultraprocessado, né? Sim, O próprio sim. leite de caixinha, e o glúten. E aí eu peço para elas, né, substituir o pão. E algumas entram em pânico até que elas começam a entender que é muito prático. Eu Sim, mesma, assim, né? Você fala, você vai substituir um pão branco por, olha que delícia, aipim. Vamos falar um pouquinho sobre isso? sim, sim. Na verdade, eu até gosto de dizer que o pão não é vilão, né? A gente tem que olhar o contexto da alimentação. É, ele pode fazer parte de uma dieta saudável? Pode. Mas se a gente volta para essa máxima, né, de que a gente tem que tentar comer os alimentos o máximo que possível in natura, pensando assim, não é um alimento que, na maioria dos casos, deva estar presente numa rotina alimentar, né, todos os dias. Ele tem também, né, seus nutrientes, mas é um carboidrato de fato de rápida absorção. Então, em alguns contextos, isso pode ser desfavorável. Por exemplo, num paciente com diabetes, um pré-diabetes, né, você tem um alimento que tem uma carga glicêmica mais alta, que faça uma elevação da glicemia mais rápido, uma hiperinsulinemia, né, mais rápido, isso pode ser prejudicial, né? Essa pessoa ter picos de insulina ao longo do dia pode alterar a hemoglobina glicada dessa pessoa, né? Que é um parâmetro de exame que a gente avalia o estado glicêmico da pessoa muito mais do que a glicemia de jejum, né? Então, para essas pessoas isso pode ser desfavorável, mas o pão ele pode ser muito bem-vindo se ele for consumido, por exemplo, com proteína, né? Você comer o pão com ovo, ou você ali na mesma refeição que você comeu o pão de forma equilibrada, calculada, obviamente, você pode consumir uma fruta com aveia. Então, o pão sozinho, talvez eu diria assim que para quase ninguém é a melhor opção, pão só com manteiga. Mas um pão Hum, com uma refeição ali completa em proteína, gordura, ele pode sim ser encaixado, né? A depender da fase do que o paciente está buscando. Você comentou aí das suas pacientes com a distensão abdominal, né? é, Hoje, pelas pessoas terem uma alimentação muito ruim, isso gera um desequilíbrio do intestino, né? Então, o desequilíbrio fica com excesso de bactérias ruins no intestino,
em detrimento de bactérias boas que trazem bem para a nossa saúde. E esse desequilíbrio gera muitos gases, mais inflamação para o corpo. E para aquela pessoa, às vezes comer um pão vai custar muito caro, né? Vai ter muita distensão, vai dar muitos gases, azia, refluxo. E quando tira aquele alimento, né, para uma pessoa extremamente inflamada, a retirada desses alimentos pode ser, sim, interessante, né? Pelo menos por um tempo, para se avaliar até a causa, se esse desequilíbrio ele está sendo causado pela alimentação, é importante que a gente mude a alimentação e depois de um tempo que você melhorou a alimentação, melhorou o funcionamento do intestino, melhorou esse desequilíbrio, você volta a introduzir esses alimentos num contexto diferente, né? Por isso que eu falo que é o contexto que você vai comer eles. Então, é que todo mundo possa comer pão de qualquer jeito? Não. Mas é possível incluir numa dieta saudável, é possível se você tem um contexto alimentar, não vai ser um pão que vai fazer sua saúde, né, degringolar. Então, tudo é o contexto, né? Como é que esse pão tá, como é a dieta dessa pessoa nos outros dias, essa pessoa tem doenças, né, tem problemas de saúde, essa mulher está na menopausa, ela tem desequilíbrio hormonal, ela está corrigindo seus hormônios, ela está fazendo exercício para melhorar a sensibilidade de insulina dela. Isso tudo tem que ser considerado, né? Antes da gente colocar um alimento ou outro, ou como herói ou como vilão, né? De todo modo. Sim. Então, é, como médica, só voltando aqui, né, na questão dos desafios da menopausa, o que que você considera ou quais efeitos, né, você considera que uma mulher na menopausa apresenta, né? Eu não diria sintomas, né, mas quais as consequências que uma mulher que entra na menopausa passa a apresentar após esse 1 ano sem menstruar? O que que acontece? Você falou um pouquinho, né, da gordura. Vamos falar um pouquinho sobre esses desafios? Sim, sim. Talvez o que boa parte das pessoas associem seja aqueles calorões, né? Que as mulheres sentem, né? Os Que fogachos. eu costumo dizer que esses calorões, esses fogachos, eles são a ponta do iceberg, né? Tem muito mais coisa por trás desses calorões. Muitas vezes é o que mais todo mundo fala, porque geralmente quando a mulher tem esse calor, esse fogacho, é desconcertante, né? A mulher fica no ambiente que ela tiver, pode estar com o ar-condicionado ligado, ela vai sentir frio, ela vai se incomodar, às vezes vai suar, ter um suor, ficaria um pouco ansiosa até com durante alguns segundos, até minutos. Então, esse talvez seja a ponta da iceberg que todo mundo vê, né? Desse processo de climatério e menopausa. Mas por trás disso tem deficiências hormonais que vão diminuir muito a qualidade de vida da mulher com o passar do tempo, né? Por exemplo, a deficiência do estradiol vai favorecer um acúmulo de gordura muito maior em região abdominal. E a gente sabe, né? Principalmente depois do Covid, acho que se bateu muito sobre isso, que a obesidade, o sobrepeso, você ter gordura em região de circunferência abdominal, isso aumenta seu risco cardiovascular. Então, essa mulher perde um hormônio que protege o coração dela. Então, você ganha gordura no abdômen, aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de eventos, né, de AVC, infarto, hipertensão. Então, esse talvez seja a segunda coisa mais óbvia, assim, né, que as pacientes trazem a mim, eu estou fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, o mesmo exercício, a mesma dieta e ganhei assim, minha barriga aumentou de tal forma em 1 ano que eu não sei o que aconteceu. E aí quando a gente vai, né, tentar entender, ver que muitas vezes tem aí a alteração hormonal por trás disso. Além disso, essas deficiências hormonais, eu acho que eu diria que talvez a terceira coisa mais comum, não tão evidente assim, mas a perda de massa muscular, né? A Uhum. mulher começa a perceber flacidez, a pele vai caindo, né? Aquela sensação de que tá caindo tudo, né? O músculo vai perdendo tônus, então essa perda hormonal também reflete isso, né? E músculo, a gente, da mesma forma que gordura abdominal aumentada está relacionada ao aumento do risco cardiovascular, perder os músculos também está associado a isso, né? Perder músculo está associado à morte precoce, a aumento da incidência de osteoporose, aumento da incidência de fratura por queda, né, na mulher
pós-menopausa, a mulher mais idosa. Então, o músculo da gente é o nosso órgão, na verdade, vamos colocar assim, né? Que produz mais ações, citocinas, né? São substâncias anti-inflamatórias. Então, ele nos protege de muita coisa, além de proteger nossos ossos, né? Nossos órgãos. Então, a mulher vai perdendo tudo isso. Então, ela fica muito mais exposta, digamos assim, né? E vai perdendo com o tempo também a capacidade de locomoção, pode começar pelo desgaste ósseo da osteoporose muscular associada a isso, começa a ter artrose, artrite, e aí começam a vir esses problemas, né? Que hoje, se você procurar uma mulher que passou pela menopausa sem uma orientação alimentar, sem uma reposição hormonal, dificilmente, a não ser que seja uma mulher que tenha uma genética aí muito diferenciada, você não vai encontrar algumas dessas queixas, né, algumas dessas alterações, se não todas presentes, né, nessa paciente. Você que deve atender muita paciente assim, você deve notar, né, praticamente, se não uma ou duas, todas essas queixas, né, na vida ali da mulher, e que muitas não têm noção de que isso está relacionado à menopausa. O que, se tivesse sido corrigido há 20, 30 anos atrás, hoje o desfecho poderia ser muito diferente, né? Sim. Mas mesmo assim, né, eu acho incrível assim que eu li algumas pesquisas que mostram assim que mesmo que a mulher já esteja lá nos seus 80 anos, 80 mais, e ela consegue melhorar a alimentação, consegue de alguma forma, é uma pergunta que eu quero te fazer Sim, também, né? Mas ela entra, eu vou te fazer a pergunta daqui a pouco, mas ela entra numa musculação, né? Ela recupera. Eu falo por mim também, porque quando eu entrei na menopausa, quando foi a minha última menstruação, eu tava com 47. Hoje eu já tô com 52. E foi durante a pandemia, não tinha como procurar um médico e eu fui deixando passar até que eu tava assim completamente sem energia, com sim, depressão, com outro ponto queda importante. sem energia, com toda hora bocejando, triste. Aí eu fui fazer os exames. Meu útero estava parecendo uma uva passa. Eu tava com o corpo flácido, né? Só não tava tão flácido porque eu consegui mudar para Bahia e aqui eu pude recorrer, né, ao mar e aos esportes e tudo. Mas Sim, assim, uma mulher mais velha e que seja lá 70 anos, que tenha entrado na menopausa ali aos, vamos, uma faixa aí de 50 anos, e ela, se ela te procurar com 80 anos, existe a possibilidade ainda, porque tem médicos que falam que não existe mais a não. possibilidade de fazer reposição hormonal. Eu não acredito nisso, porque eu acho que hormônio é hormônio em qualquer lugar, em qualquer idade. Você É, poderia falar um pouquinho sobre sim, isso? sim, pergunta bem pertinente, pergunta boa. É assim, existe a, estudos, né, que falam da janela terapêutica ideal, ou seja, que existe um tempo entre o início da menopausa, o início dos sintomas, e é um tempo ideal para que entre o início dos sintomas você comece o tratamento, né? Quanto mais precoce, é melhor. Isso não resta nenhuma dúvida. Então já está aprovado para mais B que o quanto antes você entrar, melhor. O segundo ponto é que eles colocam a janela terapêutica de 10 anos, que os primeiros 10 anos são cruciais para iniciar. Então, digamos, você falou que entrou com 47 e hoje tem 52, né? É. Tem mais ou menos 5 anos. 5 anos é o segundo marco que eles colocam, Hum, que até 5 anos o risco, o benefício supera o risco, que todos os estudos foram conclusivos nesse sentido, mas acima de 5, né, entre 5 e 10 ou mais de 10, não se tem conclusões tão específicas. E decidir começar ou não a reposição hormonal depois desses 5 anos é uma decisão aí que tem que vir conjunta, né? Na verdade, não que antes disso não tenha que ser conjunta, mas eu digo que é uma decisão muito mais, que deve ser muito mais pensada, ponderada, entre o médico e o paciente. Porque quando você chega ali com meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, é, é quase que assim,
hoje em dia a gente tem respaldo para dizer vamos começar o quanto antes, principalmente se for uma menopausa precoce, né? Essa paciente da menopausa precoce, ela precisa urgentemente começar a reposição hormonal. Mas acima dos 5 anos, né, ou mais de 10 anos, a gente tem que avaliar caso a caso. Então, quando eu falo em caso a caso, é principalmente porque existe uma preocupação muito grande com o risco cardiovascular. Então, eu tenho que avaliar o risco cardiovascular dessa paciente. Eu tenho vários exemplos de pacientes, né, que passaram dessa janela terapêutica, que não tinham, talvez, indicação formal de alguns hormônios, mas que ou, alguns hormônios sim podem ser feitos, né? E que eu tenho exemplos de pacientes, né, que, como você falou, né, que sofreu a vida inteira, procurou médicos a vida inteira e que nunca conseguiu repor e que eu após, junto com ela, né, entender quais eram os riscos que ela tinha e quais os benefícios que ela estava buscando com isso, a gente decidiu iniciar, né? Mas é um momento que precisa ter a paciente junto comigo, né, com você, precisa ter consciência de tudo. Não existe nenhum medicamento isento de efeito colateral. Mas se você traz ali, né, um problema que ele tem possibilidade de ser resolvido e tem um risco baixo, é possível, né? Hoje, antigamente, não se cogitava a menor possibilidade, não existia a menor possibilidade, por exemplo, de uma mulher que tenha tido câncer pensar em hormônios. Uhum. Hoje, isso ainda é uma proibição, digamos assim, ainda é uma contraindicação, mas já se discute, já existe pacientes, né, que tem ali, junto com uma equipe, óbvio, né, uma equipe completa, decidir utilizar, por exemplo, uma via menos invasiva, né, um gel de um hormônio específico e ter um acompanhamento, porque essas mulheres às vezes não vivem mais, né, elas sobrevivem. Então, será que vale a pena manter aquela pessoa ali 10 anos sobrevivendo? Ou será que era melhor que ela tivesse 5 anos de vida, mas que ela vivesse bem? Então, esse é um dilema aí da medicina, né? Eu tive num curso esse final de semana que teve muita discussão sobre isso, porque teve uma aula com uma mastologista, né? E ela trouxe vários casos, né, de paciente. Ela trouxe, inclusive, o relato de uma paciente dela, né? Que, passando do prazo, ela pediu, pelo amor de Deus, que ela fizesse a reposição, porque ela não aguentava mais viver daquele jeito. E que se a médica não passasse, que ela ia dar um jeito de fazer os hormônios por conta própria, porque ela não aguentava mais. E aí ela jogou isso pra gente, né? Como lidar com isso, né? Eu vou ser cego frente à medicina, ao livro que está me dizendo para não fazer? Será que a gente precisa chegar nesse ponto, né? Então, passou da janela terapêutica, eu considero assim, vou avaliar junto com você, né? Vou entender seus riscos. Tenho pacientes que avaliei, pacientes assim que não tinha alteração de colesterol, não tinha obstrução de Doppler, né, de placas nas carótidas, tinha um estilo de vida legal, que fazia exercício, não tinha um histórico familiar muito rico. Então, isso já me fez optar por iniciar a reposição muitas vezes. Existe a possibilidade, tem alguns hormônios que a gente não tem muita segurança para fazer, mas já tem outros que sim. Um exemplo que eu gosto sempre de dar, eu tenho uma paciente chamada Dona Maria, minha xará, ela já me procurou há 20 anos da janela terapêutica dela. Ela já tinha noção de que já tinha passado muito do prazo, né? Mas ela é extremamente ativa, né? Foi percebendo, digamos assim, o peso, né, do passar dos anos e falou, não, eu tenho certeza que deve ter alguma coisa que eu possa fazer a mais, eu já faço exercício. Então, o que é que eu fiz com ela? Ajustei suplementação. Hoje a gente procura utilizar o que tem de melhor evidência, de melhor ação ali de suplemento. Ela toma os suplementos todos direitinho. E a gente fez por um tempo uma reposição com um tipo específico de hormônio injetável, que não é uma reposição hormonal clássica, mas ela tinha indicação porque ela tinha sarcopenia, né, que é realmente uma Uhum. deficiência, né, vamos colocar assim, de massa muscular, associada a uma dificuldade de funcional, né, uma perda funcional, a pessoa perde massa muscular e ela tinha dificuldade, por exemplo, para executar exercícios, para pegar peso, marcha, levantar Uhum. e sentar e levantar da cadeira. Eu já tive paciente assim, que a gente precisou fazer, teve
essa indicação de fazer, né? A indicação pela osteoporose também, e que ficou muito bem, e que está muito bem, né? Então, não, eu diria assim, né? Se para a mulher que está aqui escutando a gente, que para você também, não, eu não conheço o seu caso ainda, mas a gente pode conversar sobre ele depois, mas que não é algo impossível de ser feito, né? Existem alternativas, que pode até ser que a alternativa não seja repouso hormônios, mas existem suplementos, existe um avanço muito grande da medicina que a gente pode tentar dar uma vida muito melhor para essas mulheres, entendeu? Entendi demais. Vocês entenderam aí, gente? Tô vendo que tem uma galera aqui assistindo aqui com a gente. Se vocês tiverem dúvida, aproveitem para perguntar, porque a hora é agora. E eu quero interromper um pouquinho, mas falando do mesmo assunto, Maria Clara, da questão, né? O meu Instagram, ele é muito focado na saúde abdominal da mulher, né? Nessa coisa do cintura de sereia, que acabou que a gente nomeou o curso e a formação como cintura de sereia, mas foi por conta das pessoas que vinham, das mulheres que vinham me procurando por uma queixa comum, que é exatamente o abdômen, entre aspas, né, que elas consideravam ou grande, barriga estufada, barriga avental, barriga pochete, e essa tentativa de fazer, vou falar por mim também, sabe? Emagrecer. A maioria de nós tentou emagrecer achando que a barriga ia. E eu já, como fisioterapeuta, há muitos anos, né? Então achava que emagrecer ia tirar a barriga. A gente acha que fazer abdominal convencional de academia vai acabar com a nossa barriga. Então, assim, Sim. a gente vai recorrendo, e eu vejo no Instagram uma coisa que eu fico chocada de verdade. Eu não critico no meu Instagram, mas eu geralmente escrevo para os profissionais que ficam falando que aqueles abdominais vão fechar a diástase, eles vão abrir mais a diástase. Então, queria dar uma explicação, Zinha, o que acontece com o nosso abdômen quando a gente entra na menopausa ou quando a gente vai ficando mais velha, né? Então, uma coisa que a doutora Maria Clara falou foi que nossa massa magra, que são os nossos músculos, eles vão, tem o músculo, mas ele vai ficando mais flácido porque ele vai tendo mais tecido, né, de gordura no meio dessas células e tal. E isso acontece muito com o nosso abdômen, né? E aí a maioria das mulheres me pergunta, né, por quê? Então acontece isso por uma questão hormonal e também por hábitos de vida e por uma tentativa frustrada de fazer um monte de abdominal que a gente fica morrendo de dor no pescoço, morrendo de dor. Eu, por exemplo, sempre fui atleta, sempre nadei, pedalei, desde criancinha mesmo, e sempre sofri com abdominal, sempre fugi deles, mesmo porque eles não resolviam a minha questão. Até que eu descobri a respiração de purificação do yoga e toda essa questão, né, da diástase abdominal. Então, eu vou só explicar rapidamente o que é a diástase abdominal e por que ela acontece nas mulheres, às vezes até em mulheres que nunca tiveram filhos, né? Então, olha só, a diástase abdominal é o seguinte: a gente tem a musculatura abdominal. A gente tem a musculatura abdominal do lado direito e do lado esquerdo. Engraçado que eu já tenho até o transverso abdominal aqui no meu livro. Então, a gente tem a musculatura do lado direito e do lado esquerdo, e na frente do abdômen, a gente tem uma linha que liga o lado direito com o lado esquerdo, que é a linha alba, que é um tecido conjuntivo, que é uma fáscia. Aqui tá uma imagem, dá pra ver, né? Colocando aqui no meu rosto, que eu tentei inverter a tela pro meu tablet e não consegui. Então aqui, olha, esse é o músculo transverso abdominal, que é o músculo mais profundo do abdômen. Por cima dele, aqui na lateral, a gente tem os oblíquos abdominais e na frente do transverso abdominal, a gente tem aqueles músculos do tanquinho, que são os retos abdominais. Só que o que acontece com a linha, eu vou ter que inverter minha câmera para vocês poderem entender. Aí vocês me falam como é que tá a imagem aqui, mas acho que eu vendo aqui dá para vocês verem também. Então, essa aqui, olha, é a linha alba, que une
os lados direito e esquerdo do abdômen, aqui. Quando uma pessoa engorda, quando ela engravida, né, ela ou envelhece, essa musculatura aqui, que era mais firme, mais massa magra, passa a ter mais tecido adiposo, mais gordura, e aí esse tecido fica mais molinho, mais flácido. E pode acontecer com a mulher de ter uma diástase abdominal, uma abertura nessa linha alba, que muita gente pensa que é só do reto abdominal, e não é, porque todos os músculos do abdômen estão relacionados ali. E a gente tem esse afastamento dos músculos. Quando a gente tem o afastamento desses músculos do abdômen, ó a Claudete aqui, eu fiz 50 anos e me sinto sem forças, muito sono, eu era muito ativa, não tô na cansaço. Deve estar falando, não tô aguentando de cansaço. Eu vivia a mesma coisa, viu, Claudete? Acho que é interessante você procurar a doutora Maria Clara para ver o que está acontecendo com você, para entender, porque foi o que aconteceu comigo. Eu bocejava, eu tinha até vergonha, eu bocejava o dia inteiro, eu não tinha energia para nada. Quando eu comecei a reposição hormonal, foi maravilhoso, porque imagina, com 50, 40, quando eu realmente senti mal mesmo, desde o climatério, mas com 49, por aí que eu tava muito mal, olha, eu pedalava, eu surfava, até hoje eu faço isso. Só que eu fazia isso, eu não sei nem como que eu tava de pé. Minha B12 estava lá embaixo, né? Então são muitas vitaminas. Eu tava já com início de perda óssea no quadril esquerdo, né? Então, assim, a reposição hormonal para mim foi muito positiva, e mesmo que a gente não consiga fazer uma reposição hormonal, a gente pode pensar isso na alimentação. Mas vamos voltar lá na questão da diástase, né? O que acontece então com o nosso abdômen, com o nosso corpo todo, é que ele fica mais molinho. E aí, quando você tem um abdômen distendido, é que nem, por exemplo, você já viu uma pessoa quando ela quebra um osso, quando ela quebra o braço? Vou fazer essa relação, vou até usar essa imagem aqui que eu gosto muito, que é o seguinte: quando a gente quebra um osso, vamos supor que aqui eu tenho meu braço, meu ombro e meu braço aqui, tá? Um músculo, gente, para ele contrair, para ele ter uma contração, ele tem uma origem e ele tem uma inserção. Quando eu quebro o braço, essa origem e inserção, ela também, de certa forma, ela se perde, porque o braço está quebrado ali. Então, a musculatura fica mole e a pessoa não consegue contrair aquela musculatura. No caso da diástase abdominal, ou mesmo que a pessoa tenha só uma flacidez abdominal, né, ela vai palpar o abdômen dela, acha que é gordura, às vezes é gordura também, mas quando ela tem isso, o que acontece é que a gente perde a funcionalidade. A nossa musculatura abdominal e o nosso assoalho pélvico, que é aquela musculatura que fica aqui na nossa pelve, que muita gente chama de bacia, né? Essa musculatura que sustenta o peso dos órgãos, ela vai também ficando flácida. E aí, o que acontece é que, por exemplo, o transverso abdominal. O transverso abdominal, ele é uma cinta natural para o nosso abdômen. É ele que vai proteger a nossa coluna, que vai fazer a distância entre as vértebras. É ele que vai encaixar os nossos órgãos. Se eu tenho uma barriga flácida, caindo, e às vezes até com uma diástase, seja com diástase ou não, eu não vou conseguir proteger a minha coluna, o funcionamento do meu intestino vai diminuir, então muita gente chama de intestino preguiçoso. Outra coisa que acontece, os órgãos pesam demais sobre a bexiga, e aí a bexiga não consegue fazer o trabalho dela natural de segurar o xixi para a pessoa conseguir ir até o banheiro. Então a mulher tem escapes de xixi. São muitas consequências. É muito normal a gente encontrar pacientes que não conseguem segurar o xixi e tem que usar absorvente. Aí usa absorvente, aí vai ter cândida, né? Porque fica tudo úmido ali, passa vergonha, vai espirrar. Na hora da relação íntima também tem dificuldade, tem dor, né? Então é uma questão de funcionalidade. E o que é muito importante a gente lembrar é que esse abdominal convencional, ele não vai fazer bem. Por quê? Você pode deitar aí e tentar fazer um abdominal. Se você tem um abdominal
o músculo abdominal fraco, você vai tentar fazer aquele abdominal normal de academia para ver se você perde barriga, sua barriga vai aumentar, porque ela aumenta a pressão, porque você não consegue contrair o transverso abdominal e o assoalho pélvico, a musculatura do assoalho pélvico. Aí você tenta fazer o abdominal, aí a sua barriga faz assim, né? E volta. Faz assim e volta. E você vai sentir mais dor nas costas. E aí, mais frustração com a estética mesmo e também com a funcionalidade do seu abdômen. É por isso que eu passo a respiração de purificação do yoga, que tá tão famosa, né? Que tem gente que chama de LPF, tem gente que chama de hipopressivo, tem gente que dá todo tipo de nome, mas quando na verdade o que nós fizemos foi o quê? Pegar a respiração de purificação do yoga, que é o vácuo abdominal, não sei se todo mundo já ouviu falar disso, eu vou mostrar para vocês rapidinho, que é pegar essa respiração, melhorar a postura da pessoa, né? Unir a questão postural e aí a pessoa vai contrair de uma forma respiratória essa musculatura. Eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. E quando a gente começa a contrair várias vezes uma mesma musculatura, vocês podem me responder melhor. Aquela gordura vai ser queimada e aquela gordura abdominal vai ser substituída por massa magra, não é isso, doutora? Sim. Uma coisa que, né, quando você estava explicando aí, me veio muito na cabeça, né? Porque a mulher está incomodada com a barriga, e ela acha que fazendo o abdominal ali, de qualquer forma, ela vai fazer a barriga desaparecer, né? Sem uma análise mais aprofundada disso. É muito comum, eu vejo muito isso no consultório, às vezes postura, né? A pessoa não tem a postura adequada e às vezes não reconhece, não tem esse diagnóstico, né, da diástase. Isso tudo contribui para que o abdômen às vezes não seja do jeito que a mulher quer. E o que eu vejo que agrava mais ainda a situação é que na busca por diminuir a barriga, né, emagrecer, as dietas da moda acabam só piorando ainda mais a situação, porque fazem uma restrição, né, de calorias muito severa ou uma restrição de proteínas, e isso acaba deixando ainda o músculo mais fraco, mais flácido e piorando, né, a diástase. E ao invés de se sentir bem, fica frustrada e chega para mim e fala: doutor, eu já tentei de tudo, minha barriga não sai. Então aí quando a gente vai ver o que foi esse tudo, foi esses abdominais loucos, as dietas da moda de qualquer jeito, e sem um diagnóstico, acaba não tendo esse diagnóstico, né? Que você acaba atendendo muita gente dando diagnóstico de diástase, mas que eu vejo que é muito comum no consultório, essa associação. E às vezes nem tem essa abertura, né? Às vezes é uma flacidez geral Acidez, e a pessoa exato. muitas vezes não consegue contrair essa musculatura. Eu vou mostrar para vocês todos, né, como que isso acontece com a respiração e a postura, tá? Aí você me ajuda aí, o que vocês estão enxergando, porque eu só tô vendo eu, não tô vendo a doutora Maria Clara. Olha só. Então vamos supor, uma mulher que tem aquela postura, né? Aquele pescocinho pra frente, aquela barriguinha pra frente, ou aquela hiperlordose, aquele bumbum mega arrebitado e já entrou na menopausa. Vocês conseguem ver meu abdômen? Tá dando pra Tá ver? dando. Tá sim. Aí, vai fazer um abdominal convencional já com o abdômen fraco, vai acontecer isso com a barriga dela, ó. Vai abrir mais e voltar, vai abrir mais. Então, o que que a gente precisa fazer? Crescer na cintura, ó, barrigão. É um crescimento na coluna lombar, olha aqui, ó. Isso com o tempo a gente pega, cresce. Cadê a barriga? Cadê a barriga? Já diminuiu um tantão. Beleza. Resolveu a questão da flacidez? Não resolveu. Então vamos aprender a fazer o vácuo abdominal, todo mundo? Só que não é fazer igual tem gente que fala assim: ah, eu fiz escovando o dente, ah, eu fiz 3 no banho. Não. Tem um protocolo. Tem que ser no mínimo 10 minutos por dia. Por isso que tem lá o Cintura de Sereia, tá, gente? Vocês podem seguir o meu Instagram ou comprar o curso. Então, olha só. A gente vai crescer aqui. Você pode fazer tudo na vida. Você pode fazer abdominal, fazer tudo. Se você não crescer aqui, ó, a barriga não entra. E eu não estou contraindo, porque ele vai contrair naturalmente. O vácuo abdominal é o seguinte: a gente vai inspirar crescendo nas costelas. Vamos evitar abrir o abdômen para não distender ele ainda mais. Ó, eu vou inspirar, contar até 3. Isso eu já cresci aqui, ó.
Vou expirar contando até 6. Na terceira vez, eu vou travar a minha respiração e vou sugar o canal vaginal e o ânus. Olha o que que acontece com o meu abdômen, ó. Tá vendo? Eu contraí a musculatura tanto do assoalho pélvico quanto a musculatura profunda do abdômen. Ou seja, eu tô trabalhando a estrutura do meu corpo. Minha musculatura abdominal tá flácida, tá cheia de gordura? Vamos seguir esse protocolo direitinho? Por quê? Porque de tanto contrair essa musculatura, eu vou queimar uma gordura que está numa musculatura profunda e substituir por massa magra. Faz sentido, doutora Maria Clara, esse meu raciocínio? Sim, assim, o exercício localizado não necessariamente vai fazer você perder aquela gordura localizada. Mas todo músculo é digamos assim, é um órgão vivo, né? Então, se você fortalece aquele músculo, se ele se torna um músculo ativo, o nome da organela que tem no músculo é a mitocôndria, né? Na mitocôndria que a Uhum. gente queima a gordura. Então, o músculo saudável, capaz de usar a gordura como fonte de energia, é um músculo cheio de mitocôndrias. Para ele ser assim, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa exercitar esse músculo, né? Tornar um músculo ativo, né? Digamos assim. E isso, com certeza, né? Você fazendo essa ativação junto com um programa de exercícios voltado, né, para atingir os diversos grupamentos do corpo, isso com certeza aí vai sim ajudar numa redução do percentual de gordura e a melhora do abdômen. É, com certeza. Quer ver? Vou te mostrar uma coisa, vou ver aqui se eu consigo inverter. Tem o resultado de algumas alunas que até eu duvidava. Mas olha isso aqui, quer ver? Olha só. Essa aqui, gente, é a bagunça da minha mesa. Uhum. Aquela que tem diagnóstico de TDAH, mas eu juro que eu tento ser mais organizada. Mas dá uma olhada nisso aqui, ó. Essa paciente aqui, quando ela me procurou, ela estava com essa distensão abdominal. Eu avaliei diástase, tinha uma distensão, mas não tinha uma diástase. Ela começou a fazer o trabalho da respiração de purificação do yoga do jeito que eu pedi. São 10 minutos 3 vezes por semana e 30 minutos 2 vezes por semana. Esse resultado aqui, olha, foi com 15 dias. Ela melhorou a alimentação dela. Ela tinha na época 62 anos. Ela melhorou a alimentação dela e ela começou a fazer esse trabalho aqui. Olha o resultado dessa moça, sabe? Então, assim, é uma questão de praticar. E não é difícil, sabe? É uma questão, assim, de procurar uma alimentação saudável, buscar uma pessoa da sua confiança para te ajudar, no caso, né, da doutora Maria Clara, um médico da sua confiança, e fazer os exercícios certos. E também não ficar só no cintura de sereia, né? Tem que mudar os hábitos de vida. Sim, E aí sim. temos resultado. E não é resultado que vai demorar demais, é óbvio, tem pessoas que têm mais dificuldade. Mas tem resultado, e logo nas primeiras semanas. Então, assim, é questão de estar buscando o profissional para te Pra, ajudar, né? senão acaba que muitas mulheres acabam, é como se fosse uma corrida atrás do rabo, né? Como eu te falei. Faz dieta, faz dieta errado, perde massa muscular, piora a diástase ou a flacidez aí da musculatura abdominal, e aí, ao invés de melhorar, piora, e isso pode muito ser evitado se você tem uma orientação adequada, né, de como se exercitar, do que fazer, do que se alimentar. Cada um vai responder de uma forma, de um jeito diferente, ou uma, como você falou, uma mais rápido que outra, mas a gente tem aqui trabalho baseado em evidência, né? Em evidência e ciência que realmente melhora a vida de muita gente. Pois é. Então, olha, quem não segue o canal da doutora Maria Clara, pode começar a seguir, porque vale muito a pena. Eu estou seguindo, eu aprendo muito ali. Passo para as minhas alunas, passo para o meu grupo. Então, já tenho o contato da doutora Maria Clara. Quem quiser conhecer o Cintura de Sereia, entre em contato comigo ou faz os exercícios que estão fixados no meu feed. Assistam
as lives, que são todas lives muito interessantes. Estou sempre falando sobre esse tema da saúde da mulher. E quero agradecer, doutora Maria Clara. Espero Agradeço que a gente você ainda, pelo por convite. coincidência, a gente mora perto, né? Espero que a gente Sim, se sim, encontre pessoalmente em breve, que se vocês vierem passear aqui em Baçaí. pode deixar. E se você, só para finalizar, doutora Maria Clara, se você pudesse dar um conselho resumido para as mulheres que estão no climatério, ou que estão entrando, ou já entraram na menopausa, o que que você diria para elas? Eu sei que você já falou, eu já absorvi, mas muita gente entrou depois e vai Sim. assistir depois. Eu acho que o melhor conselho que eu poderia dar é assim, cuidem da alimentação de vocês e façam exercício físico, porque as outras coisas, né, suplementos, hormônios, se forem necessários, hoje a gente tem segurança para fazer, mas se você estiver fazendo isso, se você estiver se alimentando bem e fazendo exercício físico, fica tudo muito mais fácil. Então, eu acho que independente da idade, independente de se entrou na menopausa, se ainda não entrou, cuidar da alimentação e do exercício é o pilar principal. As outras coisas, né, uma orientação mais adequada a respeito, né, dessa questão abdominal, como você faz, ou de uma medicação, existem profissionais que podem te ajudar nisso e só vão fazer, digamos assim, né, continuar. Você já deu o primeiro passo ali na bicicleta, né? Só a gente vai ajudar ali, dar um empurrãozinho a mais para você encontrar aí a melhor forma de ter saúde, né? Mas para É. isso precisa ter essa base, é muito importante. Mudar e melhorar os hábitos de vida, né? Eu falo assim, gente, se você antes, você mora num prédio, você começa a descer num andar ou dois antes de chegar na sua casa, sobe um pouquinho de escada, começa a passear mais, começa a andar mais, Sim, encontra uma atividade que você ama, né? Tem gente que não gosta de academia, eu não gosto, deveria, mas não gosto, então eu vou, pego a minha bicicleta, dou uma forçada a mais como se eu estivesse fazendo uma musculação, vou surfar. Né? Lógico que, né, não é todo mundo que vai ali e tem a facilidade de estar no interior, que vai lá no mar toda hora, mas encontrar atividades que sejam apaixonantes, criar o que eu chamo, sabe, Maria Clara, de ritual sagrado de autocuidado. Acordou, começa. Já acordou, começa agradecendo esse corpo maravilhoso e já começa a se movimentar. Porque o para dia você que a se gente conectar, né? acorda, né? Que o dia que a gente acorda e não se movimenta, parece que o dia não vinga, as coisas não dão certo, a gente não fica bem-humorada. Sim, Lembrando que a beta-endorfina, ela é secretada a partir do momento que a gente faz uma atividade física um pouco mais forte, sim, né? Então é usar o corpo a nosso favor, né? sim. E aí, espera, como você falou do exercício, né? Esse bem-estar que a gente busca é que faz a gente continuar, né? Então, persistir ali no início, tá fora, tá sem condicionamento, mudar a alimentação de uma hora para outra 100% não é fácil, mas as pequenas mudanças, os pequenos passos a gente vai mudando e consegue atingir uma boa qualidade de vida. É isso aí. Então eu quero agradecer a você novamente, Obrigado agradecer a todas você as pelo pessoas que convite. Sempre que precisar, estamos aqui. tá certo, Espero sim que a gente possa se encontrar em breve. E vou assistir você breve. surfar. Tá certo. Vai sair. Brigadão, viu? Fica com Obrigado. Deus. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. galera. Alice aqui dando tchau aqui. Valeu, viu? Tchau, Beijão. tchau.